Saudações, meu nome é Kátia Fernando Alage, estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Leciono o curso de Gestão Empresarial, estou no segundo ano e neste momento vou apresentar a norma contabilística do relato financeiro 10, contratos de construção. Este tema pertence à cadeira de Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Mochanga. Bem, irei neste momento apresentar aquilo que é a estrutura do trabalho. Teremos o objetivo, âmbito, combinação e segmentos de contratos de construção, rédito do contrato, reconhecimento do rédito e dos gastos de contrato, reconhecimento de perdas esperadas, alterações nas estimativas, divulgação e também alguns exemplos. Esta norma, ela tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico do rédito e dos correspondentes custos relativos a contratos de construção, dada a natureza da atividade subjacente dos contratos de construção, a data em que a atividade é iniciada e a data também em que a atividade é concluída, que ocorram geralmente em períodos contabilísticos. Ou melhor, de uma forma mais simples, o objetivo desta norma ela é de estabelecer critérios de reconhecimento do rendimento e dos custos associados aos contratos, neste caso, de construção, e também dar um tratamento contabilístico adequado durante o período de execução do contrato. Quanto ao âmbito, esta norma ela deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para execução dos trabalhos. Ela também pode aplicar-se a contratos de construção de ativos específicos para um cliente, neste caso, contratos de prestações de serviços diretamente ligados à construção e também a empreitadas públicas e privadas. Ela inclui também o controle fixo de preços definido e também custos nas margens, neste caso. Quanto à combinação e segmentação de contratos de construção, na combinação de contratos de construção, vários contratos, neste caso, devem ser tratados como um único contrato quando são negociados como um pacote único com objetivo comercial global e também os contratos estão interrelacionados, que são, neste caso, na prática, inseparáveis e também são executados simultaneamente ou sem sequência contínua. A segmentação de contratos. Um contrato, neste caso, ele deve ser dividido em componentes separáveis, quando cada componente é sujeito à negociação separada e também cada parte tem margens identificáveis e independentes e também os componentes podem ser separados tecnicamente e funcionalmente. Bem, na segmentação de contratos, ele deve ser tratado como contratos separados se cada parte, neste caso, tem preços individualmente negociados e também pode ser identificado como uma fase separada com lucros distintos. E quanto à combinação dos contratos, elas devem ser combinadas como um único contrato quando são negociados como uma prática única e também têm um objetivo comercial único e também estão interdependentes em termos de desempenho técnico ou financeiro. O rédito do contrato nesta norma, ele compreende o valor inicial acordado no contrato, a variações, a reclamações e incentivos,
quando for provável que o valor seja recebido e possam também ser mensurados fiavelmente. E também ele deve refletir a receita provável de ser recebida com base na execução do contrato. O rédito, neste caso, do contrato é mensurado pelo valor justo da retribuição recebida ou a receber. A mensuração do rédito do contrato, neste caso, é efetuada para um conjunto de incertezas que dependem do desfecho de acontecimentos futuros e também pelas estimativas que necessitam de ser revistas à medida que os acontecimentos ocorram, aí as incertezas se resolvam. O custo de contrato, neste caso, ah, os custos do contrato eles devem depender de custos diretamente relacionados com um contrato específico e também custos atribuíveis a atividades em geral e que podem ser imputados ao contrato e outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos de contrato. O reconhecimento do rédito, neste caso, e dos gastos de contrato. No caso de um contrato com preço fixo, o desfecho de um contrato de construção ele pode ser mensurado com fiabilidade quando se verificarem todas as condições seguintes. Neste caso, o resultado do contrato pode ser estimado com fiabilidade quando há controle e medição do progresso. É provável também que os benefícios econômicos fluam para a entidade. No caso do contrato Cost Plus, o desfecho de um contrato de construção ele pode ser mensurado com fiabilidade quando se verificarem todas as seguintes condições. Neste caso, reconhecer-se apenas o rédito equivalente aos custos incorridos recuperáveis e também o lucro é adiado até que a estimativa se torne fiável. Temos também aqui rendimentos de perdas esperadas. Bem, no rendimento de perdas esperadas, quando for provável que os custos totais do contrato excedam o rédito total do contrato, a perda ou prejuízo esperado ele deve ser reconhecido imediatamente como um gasto. Isto aplica-se mesmo que o contrato esteja apenas parcialmente executado. Ah, ou podemos referir também métodos de percentagem de conclusão, onde o rendimento e os custos são reconhecidos como função do grau de conclusão de obra à data do início, à data do balanço, quando o resultado do contrato for fiavelmente estimável e também os custos podem ser mensurados com fiabilidade. Bem, o grau de conclusão pode ser medido por proporção, neste caso, de custos incorridos face aos custos totais estimados e também avaliações de contratos realizados. Também a execução física, temos o exemplo ah, temos a execução, sim, desculpa, física. E também quando o resultado não pode ser estimado com fiabilidade, o rendimento ele é reconhecido até ao momento dos custos incorridos recuperáveis. Temos também o lucro, que não é reconhecido. No reconhecimento de perdas esperadas, o reconhecimento é imediatamente no resultado do período a totalidade das perdas estimadas, independentemente do seu grau de execução. Divulgação. Bem, a norma 10, contratos de construção, ela deve divulgar uma entidade quando a quantia do rédito do contrato reconhecido como
quando, quando a quantia do rédito, assim, que é do contrato reconhecido como rédito do período e também deve divulgar os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido no período. Também deve divulgar a quantia de retenção, a quantia de adiantamentos recebidos, a quantia agregada de custos suportados e lucros reconhecidos. Neste caso, menos perdas reconhecidas até a data. ah, 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 Neste caso, teremos aqui os exercícios. Temos já uma empresa de construção que obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada, com uma remuneração de 950 mil meticais. Então, o custo total estimado é de 850 mil meticais no ano N. Os custos incorridos excederam a 425 mil meticais no ano N mais um. Os custos incorridos no ano excederam a 375 mil meticais e o custo a incorrer foi estimado no final de ano em 250 mil meticais. Bem, aqui pretende-se o lançamento contabilístico aplicável. Teremos o grau de acabamento, os custos incorridos, acumulados, dividido pelo custo total estimado. Neste caso, teremos 425 mil meticais dividido por 850 mil meticais, que resulta a 50%. Portanto, o rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, que será 50% vezes 950 mil, que vai resultar a 475 mil meticais. Temos aqui o lançamento a efetuar deste problema, que teremos a debitar a conta 4.9.2.3, que é a conta de rendimentos diferidos, neste caso réditos de contratos de construção, no valor de 475 meticais, a acreditar a conta 7.2, prestação de serviços, no valor de 475 meticais. Muito bem. 475 mil meticais, assim que é. Muito bem, temos de seguida o ano N mais um. Neste caso, o grau de acabamento é assim calculado. Nós temos os custos incorridos e acumulados sobre o custo total estimado. Neste caso, teremos 800 mil meticais sobre 1050 meticais. Então, isto vai resultar a 76,19%. Neste caso, teremos o rédito reconhecido a 76,19% vezes 950 mil, menos 475 mil meticais, vai resultar a 248.850. Bem, temos aqui o lançamento contabilístico a debitar a conta 4.9.2.3, réditos de construção, de contratos de construção, no valor de 248.805 e acreditar a conta 7.2, prestação de serviços, no valor de 248.805 meticais. Temos aqui, no entanto, é estimado um prejuízo de 100 mil meticais neste contrato. Temos aqui os resultados reconhecidos até a data que resumem-se. Bem, temos o ano N no valor de 50 mil como lucro reconhecido no ano N mais 1, o valor de 126.195 e também acumulado até o ano N mais 2, o valor de 76
ah, a 1.195 meticais. Muito bem, continuando o exercício, temos aqui a perda já reconhecida, que tem de ser resolvida através de uma provisão. Temos cá o lançamento contabilístico a debitar a conta 6.6.7, provisões de período, perdas em contratos de construções no valor de 23.805 e acreditar a conta 4.8.7, perdas em contratos de construção, assim que é no valor de 23.805 meticais. Bem, temos aqui um pequeno questionário desta norma 10. Temos a primeira pergunta que é o que é um contrato de construção segundo a esta norma 10, a norma de contratos de construção. Muito bem, respondendo à questão, um contrato de construção é um contrato especificamente negociado para a construção de um ativo ou combinação de ativos interligados, podendo incluir, neste caso, construção de um edifício, ponte, estradas, etc. Temos também prestação de serviços diretamente relacionados com a construção. Temos a segunda questão. Qual é o critério de reconhecimento do rendimento? Neste caso, o rendimento e os seus custos associados, eles devem ser reconhecidos com base na percentagem de acabamento, sempre que possível estimar fiavelmente o resultado do contrato. A pergunta número 3: o que acontece quando o resultado do contrato não pode ser estimado fiavelmente? Bem, temos cá receitas, neste caso reconhecidas apenas na medida em que seja provável recuperar os custos incorridos. Temos também custos reconhecidos como despesas no período em que ocorreram, o lucro que também não é reconhecido. Pergunta número 4: como é determinada a percentagem de acabamento? Bem, a percentagem de acabamento pode ser determinada por vários métodos. Temos como, por exemplo, a proporção dos custos incorridos até a data em relação aos custos totais estimados do contrato, neste caso, métodos mais comuns. Temos também inquéritos ao trabalho executado, conclusão física da obra. Temos também a questão número 5: como são contabilizados contratos com perdas esperadas? Bem, quando se espera que um contrato venha a gerar uma perda, esta deve ser reconhecida de imediato como uma despesa, independentemente do seu grau de execução. Questão número 6: como são tratados contratos agrupados ou divididos? Bem, neste caso, contratos agrupados eles devem ser tratados como um único contrato, se forem negociados com um pacote. Em contrapartida, contratos individuais eles devem ser separados se envolverem ativos distintos com, com propostas separadas. Questão número 7: como são apresentados os contratos no balanço? Muito bem, os contratos eles podem originar um ativo quando o montante a receber dos clientes excede os custos dos lucros reconhecidos, e também um passivo quando os montantes, neste caso recebidos dos clientes, excedem os custos e lucros reconhecidos. A questão número 8: há necessidade de divulgar informação nas notas? Bem, há necessidade sim, pois a norma 10 ela exige a divulgação de montante de rendimento do período, métodos usados para determinar o rendimento e o grau de acabamento. Temos também custos incorridos, lucros reconhecidos, adiantamento recebidos. Temos também descrição de contingências, alterações ou incertezas relevantes.
Temos aqui o exercício, mais um exercício prático, que retrata a percentagem de acabamento e reconhecimento do lucro. Bem, temos aqui a empresa Construção Civil Limitada, que iniciou em janeiro de 2021 a construção de um edifício com um contrato de 1 milhão de meticais, com duração prevista de 2 anos. Bem, temos aqui os dados à data de 31 de dezembro de 2021, os custos incorridos até a data no valor de 400 mil meticais. Temos também os custos totais estimados no valor de 800 mil meticais, um montante recebido do cliente até a data no valor de 300 mil meticais. Neste caso, pede-se a determinação da percentagem de acabamento, o cálculo do rendimento do lucro e o lucro a reconhecer em 2021 e também pede-se a apresentação do impacto no balanço. Bem, temos aqui a resolução, temos a percentagem do acabamento, que é igual a 400 mil meticais por 800 mil meticais. Este resulta a 50%. Neste caso, teremos o rendimento a reconhecer igual a 50% vezes 1 milhão. Neste caso, vai ser igual a 500 mil meticais de lucro a reconhecer igual a 500 mil meticais menos 400 mil meticais igual a 100 mil meticais. Bem, no balanço, a receita reconhecida é de 500 mil meticais, pois o cliente pagou 300 mil meticais, logo 200 mil meticais a receber como um ativo. Muito obrigada. A minha apresentação termina por aqui.